Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos estudar o item 18, Bem e mal sofrer. É uma mensagem do Espírito de Lacordaire. Então, essa mensagem ele destaca que o sofrimento é uma condição inerente à nossa vida aqui na Terra e de como que nós devemos lidar com ele determina o que é bem e o que é mal. Então o Espiritismo nos ensina o quê? Ensina que as dores, provações têm um propósito educativo e reparador, sendo oportunidades para o nosso crescimento espiritual e a expiação dos erros passados. Assim sendo, que seria o bem sofrer? Bem sofrer é aceitar o sofrimento com resignação, fé e coragem, buscando aprender e evoluir espiritualmente. Enquanto que o mal sofrer é quando existe a revolta, ou seja, desânimo, e culpar sempre o próximo, o que impede o nosso progresso e prolonga as nossas dificuldades. Então, essa basicamente é a diferença. Então, o que bem sofrer, por exemplo, é a forma de como nós encaramos o sofrimento. Vamos falar o que significa bem sofrer, de uma forma bem clara, didática, para que todos possam compreender. O sofrimento, as aflições, nós já estudamos aqui, que podem ser desta existência ou de outras existências. Tem as provações e expiações. Expiações são débitos que precisamos quitar, ou seja, falhamos e temos que reparar de alguma forma. Provações são sofrimentos que o espírito pede antes de encarnar como uma forma de adiantar o seu progresso espiritual. Então, nem todo sofrimento é uma expiação, pode ser também uma provação. Então quando você encara, aceita, o que é aceitação? Aceitação é você aceitar aquilo que não tem condições de ser mudado. Porque nós temos a inteligência e Deus nos dá também, junto com a misericórdia, junto com a justiça, a misericórdia, que é fatores que nos ajudam, através da compreensão, estimulando a nossa inteligência para que nós possamos amenizar situações que à primeira vista parecem um desastre total, mas não é. Nós temos também isso aí. Então, nós necessitamos de aceitar as provações com o quê? Com paciência, resignação e confiança na justiça divina, reconhecendo que o sofrimento muitas vezes está ligado a causas passadas e todos têm um propósito, que é o aprendizado. Quando nós aprendemos algo, nós não fazemos mais errado. É esse o propósito. Porque a doutrina espírita nos explica que não existe penas eternas, ou seja, que nós sejamos condenados a um sofrimento eterno. Não, não. Deus sempre nos dá oportunidade. Como? Voltando para reparar as nossas falhas, ou mesmo aqui, enquanto estamos encarnados, que possamos reparar também enquanto estivermos aqui. Tudo isso com a misericórdia nos ajudando. Tem a misericórdia da medicina, da terapia, da palavra amiga dos pastores, dos dirigentes espíritas, dos padres, não interessa, alguém vai nos ajudar a compreensão do sofrimento e procurar, sim, aquilo que fazer todo o possível para que ele seja amenizado. Se não for possível, é porque realmente é de vidas passadas e não tem como amenizar. Então, com aceitação, fica mais fácil a gente entendendo isso e mais rápido ele vai passar, porque nós não iremos nos revoltar. Então, isso é um dos itens do bem sofrer. Então, quem bem sofre, busca o quê? Extrair lições dessas dificuldades, fortalecendo a fé e aproximando-nos de Deus. Então, isso é bem sofrer. Porque Deus é justo, ninguém é culpado, ninguém é responsabilizado pelas nossas dores. Os responsáveis somos nós mesmos. Então, nós vamos aprendendo. Quando você está aprendendo,
a revolta some. Não tem como mais você se revoltar. Então, esse tipo de sofrimento, estamos falando sempre do bem sofrer, é um sofrimento produtivo, porque ele está ao mesmo tempo purificando a alma e nos elevando espiritualmente. Olha que coisa interessante, às vezes a gente não pensa, a gente acha que o sofrimento que vem para a gente é o maior sofrimento de todas as pessoas, como se nós fôssemos, então, a pior pessoa para encarar aquele sofrimento, esquecendo-nos que, olhando de lado, olhando para trás, muita gente gostaria de trocar o sofrimento deles com o que nosso está passando conosco. Olha que interessante isso aí. Então, bem sofrer, então, é ter coragem de encarar as dificuldades com ânimo, perseverança, em vez de deixar abater pelo desânimo, que é o grande problema, desanimar, deixar de lutar, né? Bem sofrer é usar as experiências dolorosas para se autoconhecer, renovar-se, desenvolver qualidades morais. Porque nós vamos fazer aquela introspecção, olhando para dentro de nós. Se estamos com sofrimento, é porque ainda temos falhas dentro de nós, trazidas de outras existências, fazendo parte da nossa bagagem espiritual. Então, olhando para dentro, nós vamos começar a entender se esse sofrimento, talvez, se eu entender, passar a compreendê-lo, eu vou automaticamente me livrando de imperfeições que estão entranhadas dentro de nós há muitos e muitos séculos, às vezes. Então, isso é um trabalho purificador para a gente entender e, ao mesmo tempo, nos autoconhecermos. Então, bem consequência, é entender que esse sofrimento está nos levando aonde? Aproximando-nos da perfeição moral. Olha que legal. E espiritual. E também fazendo jus aos merecimentos do futuro, das próximas existências. Nós estamos quitando agora para não precisarmos quitar depois. Vocês entenderam? Que revoltar não adianta. Então, bem sofrer, tudo isso é compreensão. A compreensão entende. O que eu posso fazer para melhorar, para minorar? Tem a misericórdia que Deus nos dá. A medicina, como eu disse há pouco, a terapia e todo um conjunto, os medicamentos, tudo isso faz parte. Mas precisamos curar o que está dentro de nós. Quanto mais fácil, rápido nós curarmos essas imperfeições que deram origem ao sofrimento, mais rápido ele irá embora, passará e o aprendizado vai ficar conosco. E aí, aprendizado é igual à elevação espiritual. É isso que queremos, que é o nosso objetivo aqui na Terra. É ânimo, gente. A doutrina espírita é consoladora e, sobretudo, libertadora. Está nos libertando de dogmas, de atavismo, de todas essas coisas que atrapalham. Estão colocando a gente como a definição que Kardec faz do verdadeiro espírita. Não é o ser perfeito espírita, é aquele que está lutando para domar as suas más inclinações. E essas inclinações vêm de longe e precisam ser trabalhadas diariamente, para que nós não percamos tempo e oportunidade que essa encarnação está nos dando. Vocês entenderam? Esse é o bem sofrer. Vamos falar um pouquinho então agora, entendendo, só fechando o bem sofrer, antes de passar para o mal sofrer. Quais atitudes que levam ao bem sofrer, então? Fazendo esse resumo de tudo que eu falei. Inclui paciência, humildade, caridade para com aqueles que também sofrem, a busca do consolo na prece e a confiança na bondade de Deus. Então, olha quanta coisinha que nós podemos contar. Esse item estabelece, então, uma analogia para ilustrar a diferença entre o bem e o mal sofrer. Compara o aflito que se revolta, aquele que é o mal sofrer, a um doente que rejeita o remédio amargo, prolongando a doença e a dor. Olha a analogia. Eu estou sofrendo, mas o remédio é amargo, eu não vou tomar, então a dor vai continuar. E o aflito resignado, aquele que está compreendendo o que é aquele sofrimento e por que e para quê, é um doente que aceita o tratamento com paciência, sabendo que ele é necessário para a cura. Então, olha,
Dá para entender bem agora, né? De uma forma bem didática, a diferença dos dois. Então vamos falar um pouquinho agora do mal sofrer. É muito interessante que a gente comece a entender o que é isso, o que é o mal sofrer. Já entendemos o que é o bem sofrer. E a maioria de nós, às vezes, estamos fazendo o mal sofrer, não entendendo e acarretando mais sofrimento para nós. Então, quando ocorre o mal sofrer? Ele ocorre quando a pessoa se revolta com o sofrimento, murmurando, desesperando-se, ou culpando a Deus ou os outros pelas suas dores, em vez de aceitar o que não pode ser mudado. Eu já expliquei. O que pode ser mudado, vamos trabalhar. O que não pode, aceitação. Aceitação, compreensão, para que a gente possa mais rapidamente sair desse ciclo difícil, de ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Esse é o nosso objetivo. Então, essa atitude de mal sofrer demonstra o quê? Que a pessoa tem falta de resignação, falta de fé, o que agrava o sofrimento, tornando ele estéril, sem proveito espiritual. Quantas pessoas não estão tirando proveito do sofrimento? Porque ele é estéril, não está servindo para aprendizado. E talvez, pode ser que ele volte em outras vidas, se ela não foi quitada, que essa lição não foi aprendida por aqueles que se revoltam e não aceitam. Pensem nisso. Então, quem mal sofre, olha que legal isso aqui, não compreende o sentido dessas dores, vendo-as como injustiça, como Deus está sendo injusto, o que impede o aprendizado e a evolução. Uma que Deus, nós podemos dizer assim, das qualidades da divindade, os atributos da divindade, dentre todos, um dos mais importantes, justiça e bondade. Ele não privilegia ninguém. A todos dá oportunidade para a reparação e a evolução. E não condena ninguém também às penas eternas. Feito isso, estamos pacificando a nossa atitude para com Deus. E nos responsabilizando por aquilo que está ocorrendo conosco. Pelas virtudes, pelas coisas boas, responsabilidades são nossas. E as coisas ruins que chegam, é nossa responsabilidade também. Não podemos esquecer disso jamais. Mal sofre é aquele que se rende ao pessimismo, à fraqueza, perde a coragem para seguir em frente. É aquele desânimo, não faz nada. Estou sofrendo por sofrendo, não estou aprendendo nada, sou a pessoa mais infeliz do mundo e vou passar a vida desse jeito, com esse sofrimento. Se vitimizando e não aprendendo nada. Também não resolve, não mata a necessidade de eliminar aquele sofrimento de uma vez por todas. Ele vai ficar entranhado no perispírito dessa pessoa e vai continuar por longos tempos ainda, até que a pessoa, aquele indivíduo, caia a ficha e comece a sua mudança. Então, o mal sofrer, outra coisa muito interessante, ele traz obstáculos, empecilhos e contradições à nossa evolução e à nossa perfeição, que nós somos capazes, todos nós somos capazes de alcançar. E desperdiça aquela lição de aprendizado que o sofrimento está nos dando. Eu pergunto, se você está passando por algum tipo de sofrimento, você está encarando como um bem sofrer ou um mal sofrer? Analise, olhe para dentro de você, veja as consequências de atitudes que tomamos lá atrás, que estão refletindo agora, que nós aprendemos agora a não repeti-las, para que não ocorra a mesma coisa, o mesmo sofrimento agora. Isso é aprendizado, isso é evolução. Mas quando nós culpamos os outros pelas nossas infelicidades, estou acontecendo isso para a pessoa lá que é culpada, ela me puxou o tapete, ela não podia ter me ajudado, não ajudou. Não. Nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, como somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes.
Pensem nisso com carinho. Então, essa mensagem desse Espírito de Luz, Lacordaire, é clara. Diz que a atitude com que enfrentamos o sofrimento influencia diretamente a sua duração e os seus efeitos em nosso espírito. Pensem nisso. Olha, vou falar de novo. A atitude com que enfrentamos o sofrimento influencia diretamente a sua duração, a duração do sofrimento e os seus efeitos em nosso espírito. Estamos bem sofrendo ou mal sofrendo? Pensem. Ah, mas por que sofremos? Sofremos porque ainda somos imperfeitos. Ainda habitamos um mundo de provas e expiações. À medida que formos evoluindo, a Terra também vai evoluir. E o sofrimento, com certeza, vai diminuir, porque todos nós estaremos aprendendo a fazer escolhas melhores que resultarão em consequências melhores também. É uma lógica. Não podemos esquecer disso. Então, gente, não é falar assim, o espírita gosta de sofrer. Não. O espírita não gosta de sofrer. Ele compreende o sofrimento. Compreende que nós estamos numa caminhada evolutiva, que das muitas existências nós falhamos. Por ignorância, por omissão, mas falhamos. E tudo que nós desequilibramos no universo precisa ser reequilibrado. Então vamos quitar isso, aprender. Isso aqui é uma consequência de algo que fizemos lá atrás em desacordo com o quê? Com as leis divinas. Temos que pensar nisso seriamente. E é isso que a gente vai fazendo a nossa purificação espiritual, aprendendo, sim, por enquanto aprendendo com discernimento. Mas o objetivo nosso, do espírita que estuda, que se propõe a mudança, é evoluir pelo discernimento, ou seja, ter a capacidade de escolher bem, analisar cada situação na vida. Isso que eu vou fazer, essa atitude, é boa? Vai trazer benefícios para mim ou não? Ou é algo só sensorial, que vai me dar um prazer efêmero, rápido, e vai me deixar um vazio existencial depois? Pensem nisso. Se nós pararmos para pensar um pouquinho nas nossas decisões, mas principalmente as grandes decisões, e não tivéssemos agido por impulso, com certeza não estaríamos, muitos dos sofrimentos, não estaríamos passando por eles agora. Porque fomos afoitos demais, não pensamos. Pensamos naquele prazer imediato, naquela situação imediata. Mesma coisa, um exemplo banal. Por exemplo, você faz uma dívida para comprar um carro, porque tem inveja do carro que alguém tem, que um familiar tem, que um vizinho tem, e de repente você não consegue pagar. Você vai desesperar. E o que vai acontecer? O sofrimento, você não pode, você vai perder o carro, seu nome vai para o Serasa. E aí, quem é responsável? É o vizinho? É alguém que teve? Não, você. Não se contentou com aquele carro que você tem. Podia sim, eu vou ter um dia, eu vou trabalhar, vou economizar, não vou gastar tanto com festividades. Estou falando de coisas materiais, de exemplos de sofrimento materiais. Vou fazer uma poupança, a hora que eu tiver condições, eu compro. Tudo bem. Quer dizer, você, aí sim, a importância do ser e do ter. Então, aí que a gente pensa que são regras de bem viver. Então, o espírita não gosta de sofrer. Ele sofre compreendendo o sofrimento. Então, a dor é vista como o quê? Como uma bênção para a nossa evolução. E não como um castigo arbitrário. Olha que você vê. E o bem e o mal sofrer depende do quê? Depende da postura do indivíduo diante dela, da dor. Como eu estou me portando? Eu estou descabelando, eu estou gritando, estou xingando todo mundo, eu estou culpando todo mundo, responsabilizando todo mundo e não estou fazendo nada para melhorar? O sofrimento, então, vai potencializar, vai aumentar e vai durar mais tempo ainda. Pensem nisso, é muito interessante. Então, quem bem sofre, usa dessa adversidade, dessa situação difícil, como um treino para o seu espírito, aproximando-se de um estado cada vez mais de perfeição, entendendo, compreendendo que nós, cada um de nós, somos donos do nosso destino, pelas 3 leis básicas, que servem para toda a humanidade, independente de crenças, de raças, nada. Livre-arbítrio é a liberdade de escolha.
que vai refletir a segunda lei universal: causa e efeito. Toda escolha nossa, toda atitude, toda vai gerar uma consequência, boa ou má, depende do que estamos escolhendo. E a terceira, a maior misericórdia que Deus nos dá, a todos a oportunidade da encarnação, da reencarnação, de voltarmos num novo corpo, num novo gênero, numa nova raça, talvez, numa nova profissão, para aprendermos com o sofrimento e evoluirmos, quitando débitos do passado e adquirindo virtudes daqui para frente. Esse é o objetivo. É uma utopia? Não pense que é uma utopia, que é algo inalcançável. Não. Perfeitamente viável. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Aceitando sim aquilo que não pode ser mudado e lutando bravamente para mudar aquilo que pode ser mudado. Pensem nisso, é muito interessante. Então, agora, quem mal sofre, olha, que é uma grande maioria que ainda habita esse planeta, estão mal sofrendo, veja bem, lamenta, a primeira coisa, reclamação, revolta-se e deixa-se dominar pelo desânimo e o desespero. E aí, como é que fica? Impede-se a sua evolução. Jesus foi apresentado como exemplo máximo de bem sofrer, pois enfrentou suas provações mostrando para nós, ele não tinha necessidade, mas exemplificando para nós. O que ele demonstrou com aquele mostrando bem sofrer? Amor, paciência e submissão à vontade divina, ou seja, às leis divinas, mostrando para nós que tudo que é em desacordo com a lei divina, nós estamos em débito que precisamos quitar. A resignação, então, como já estudamos isso a semana passada, não significa passividade, mas uma aceitação consciente, acompanhada do esforço para superar as dificuldades com que? Coragem e esperança. Analise a sua vida. Você está bem sofrendo ou mal sofrendo? Pense nisso. Quem é responsável por nós, por cada um de nós? Nós mesmos. A partir do momento que nós colocamos isso como eu sou responsável pelos meus atos e ninguém mais, estou passando uma dificuldade, seja material, ou seja no campo espiritual, ou uma enfermidade, que muitas das enfermidades podem ser causadas por excessos desta encarnação, outras enfermidades que trazemos de outras que deterioramos nosso corpo muito lá e precisamos passar, são aquelas, nascemos já com deficiências físicas, espirituais, morais, mentais. É a mesma coisa vale. Aceitação, compreensão. Não posso ser mudado? O que eu posso modificar? Tem casos de pessoas que nascem sem os braços. Tem um nadador paralímpico, esqueci o nome dele. Fantástico! Sem braço ele ganhou, nada, muito bem. Ele superou. Ele usou da misericórdia, da capacidade, da inteligência. E quantos estão aí lutando com um sorriso, passando positividade para as pessoas, ânimo para as pessoas. E nós estamos aí lamentando, simplesmente lamentando. Não vale a pena, gente. Pensem nisso com carinho. Eu gostaria de ler, vocês que têm o Evangelho segundo o Espiritismo, vão na última frase do item 18, da mensagem do Espírito Lacordaire. Ele nos dá isso aqui, eu vou passar para vocês. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Por quê? Terão ao cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. É o futuro. Nós estamos hoje vivenciando, aqui agora, plantando o nosso futuro. Estamos quitando o nosso passado, adquirindo mais virtudes e plantando o nosso futuro. Você não queria voltar numa situação melhor? Com menos sofrimento?
Haja agora, enquanto é tempo, não importa a idade que você tenha. Ânimo, vá em frente. A prece é uma bênção que nos ajuda muito, muito, muito nos momentos difíceis. Não a prece dos lábios, a prece do coração. Senhor, me ajude, me dê forças para que eu tenha o discernimento de encontrar o que for melhor. E a força virá, a ajuda virá. Os bons espíritos, os nossos amparadores, não irão resolver nossos problemas, mas irão despertar em nós a capacidade de nós enxergarmos, dando-nos força, coragem, perseverança para enxergar. Não estamos sozinhos jamais, pensei nisso. As companhias espirituais, nós que escolhemos. Se estou desanimado, revoltado, que tipo de espíritos que irão me acompanhar? Espíritos trevosos ainda, bem trevosos. Se eu estou com fé, resignação, coragem, eu pedindo ajuda para que eu possa resolver, com certeza a espiritualidade amiga estará presente. Creiam nisso, não estamos sozinhos. Eles querem nos ajudar, mas precisamos estar em sintonia com todos. Ok, gente? Se você gostou desse nosso estudo, compartilhe com mais pessoas, é muito importante. Também vai estar no meu YouTube, canal Clayton Brito. Está lá. Dê o seu like se você gostou. Se inscreva no meu canal, para que nós possamos levar essa mensagem de paz, de ânimo, de coragem a mais e mais pessoas. Ok, gente? Até a próxima semana, se assim Deus o permitir. E fiquem com Deus e um abração amigão de vocês mesmos. Tchau!